Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Uma alegria agora gravar este vídeo sobre o mais importante dos sacramentos, tá? Bom, refiro-me ao sacramento da Eucaristia, a comunhão. Ora, o que é este sacramento tão maravilhoso? Bom, primeiro, nós temos que retornar às Escrituras, né? Como todos os sacramentos, ele foi deixado a nós por Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, antes mesmo da própria passagem da última ceia, onde Jesus fala, este é meu corpo, toma e comei, este é meu sangue, toma e bebei, ele, em Carfanal, na sinagoga, acaba causando uma ruptura entre os discípulos ao falar sobre o mistério mais poderoso, né? Então, basicamente, vou começar pelo versículo 29, tá? Então, se você tiver sua Bíblia aí, abra São João capítulo 6, versículos de 29 ao 70. Vou passando bem por cima, tá? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquela que enviou. Perguntaram eles, que milagres fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Qual é tua obra? Nossos pais comeram maná do deserto, segundo o que está escrito. Deus lhe deu comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes, no caso eles comparando o milagre, né, de Jesus com Jesus. Respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de céu é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá em mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui termina a fala de Jesus, e no versículo 41, murmuravam então deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Tá? Ponto. Aqui já nós estamos tratando dos judeus não entendendo, eles tinham aquela famosa, uma aversão às palavras de Jesus, porque eles achavam que Jesus queria ser superior ao que eles estavam acostumados no Antigo Testamento, né? Versículo 42. E perguntavam, porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus então falou, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Olha isso, Jesus está sendo claro, ele não está deixando dúvida, ele não está falando, eu represento o pão, eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer sua carne?
Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como maná, como vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são o Espírito da vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir ao Pai senão meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que és tu o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo um de vós é um demônio. Não vos escolhi eu todos os 12? Isso, ele coloca um pontinho de interrogação, perdão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou parar no versículo 70 porque já deu para ter uma noção da ideia. Antes mesmo de Jesus instituir a Eucaristia na última ceia, ele já disse que ele é o pão vivo descido do céu. A carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida. Ora, para aqueles que acham que Jesus disse que só representava, ele realmente está dizendo que ele é a carne que Deus mandou para nos unirmos com ele. Então, agora vamos lá para a última ceia, onde Jesus ainda deixa mais claro. Então, chegado praticamente a hora da Páscoa, e Jesus anunciou que basicamente nós teríamos uma das coisas mais terríveis, ele ia ser entregue. Vamos aqui no Evangelho de São Lucas, tá? Prestando bem atenção. Isso aqui foi basicamente na véspera da Páscoa. Geralmente, os judeus costumam oferecer um cordeiro no holocausto. Holocausto significa sacrifício. Então, Jesus também estava comemorando a última ceia, como todos eles, para a Páscoa, que era o que ia acontecer no sábado. A Páscoa judaica acontece no sábado. No entanto, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então ele falou: preste bem atenção. Vamos começar a partir do versículo 13. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco a Páscoa antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. É o sacrifício de Jesus a que ele se refere. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos. Fazei isto em memória de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Percebam, essas passagens bíblicas, e no Evangelho de Mateus nós também vamos encontrar, Jesus deixa claro, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não é uma representação, é uma ordem. Fazer isto em memória de mim. A partir de então, os 12, com exceção de Judas que se enforcou, os 11 que vieram, e quem substituiu Judas são Matias, e os bispos e padres que vieram nos séculos e séculos, repetem isso em cada Santa Missa. Tendo entendido como Jesus instituiu a Eucaristia, vamos entender o sacrifício na missa. Então entendo, Jesus não sofre, tá? Quando ele diz isto é meu corpo que será entregue por vós, nós podemos dizer que aquilo é um sacrifício que nós oferecemos para Deus, que é o que acontece na missa, como o próprio Jesus se entregando na cruz. Ora, na cruz nós tivemos um crime. O que foi o crime? Uma pessoa inocente, o próprio Deus ser pregado numa cruz, ser açoitado, torturado, Mas nós tivemos o sacrifício, foi na cruz que Jesus redimiu nossos pecados, e nós vamos falar disso no vídeo que vem. E aquele sacrifício se repete a cada missa, não o crime, o sacrifício. O padre entrega o pão, ele faz a oração, abençoai, Senhor, porque este é o pão, fruto do trabalho humano, que será transformado em corpo da salvação, corpo da vida, se eu não me engano. E a mesma coisa com o vinho, este é o fruto da videira do trabalho humano, que será transformado em cálice da salvação. E toda vez que ele consagra, ele ergue, ele oferece a Deus o pão desse corpo de Cristo. Por isso que o padre faz a genuflexão naquele momento. A genuflexão é se ajoelhar, porque ali está o próprio Cristo. E é o próprio Cristo, não é uma representação. O que ocorre é o que nós chamamos de transubstanciação. A transubstanciação é basicamente, a substância muda. Parece pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas não é pão, é carne. Parece vinho, tem cheiro de vinho, sabor de vinho, mas é sangue. E isso é um mistério da fé, não tem como explicar. É portanto que depois disso daí o padre sempre fala: eis o mistério da fé. Por quê? Porque é um mistério, não tem como nós explicarmos como um pão vira carne. E nós tivemos sim aqueles que não creram nesse sacrifício. Por exemplo, o milagre de Lanciano, o mais famoso de todos. Vai ter um vídeo só dele aqui no canal. Mas basicamente, o primeiro milagre eucarístico da história, anos 700. O padre, que é um monge ordenado, foi partir o pão. Na hora que ele partiu, começou a jorrar sangue, caiu sangue, e em volta do pão formou-se uma crosta de carne. E até hoje existe. Ali, ele teve que ser obrigado a crer, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então ele teve que dar uma de Tomé, ele estava incrédulo e Jesus mostrou que aquilo realmente é carne, né? Fora outros, tem muitos milagres eucarísticos, muitos, mas geralmente é um sinal ruim, quer dizer que o povo não está crendo, tá? Então veja, aquele corpo, aquele sangue, não é só, porque eu tenho que comungar, não, ele traz benefícios. Você não pode receber o corpo de Cristo em pecado mortal. O próprio Cristo nos disse, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Prestem bem atenção. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor e come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Então perceba, essa aqui é a palavra do Senhor, graças a Deus. Essa aqui é a primeira carta de São Paulo, a carta aos Coríntios de São Paulo, capítulo 11, versículo 27 ao 32. São Paulo aqui, ele nos mostra, ele nos exprime que o sofrimento vai nos levar para o céu,
Deus nos dá o sofrimento aqui na terra para nós não sermos condenados no inferno. Esse é o final desse pedaço, desses versículos. Só que ele também fala assim, ó, se você não fizer o exame, hoje nós conhecemos como confissão, ou seja, você não se reconhecer pecador e tiver perdão dos seus pecados, você está comendo a sua própria condenação. Vamos dizer, por exemplo, você tem que tomar um remédio em jejum. Se você tomar com comida pode fazer mal. Um remédio que pode, sei lá, te curar, só um exemplo. Ou alguma coisa você precisa limpar para fazer efeito. Se você não limpar, não tem efeito. A mesma coisa que se você comungar o corpo de Cristo em pecado mortal. O que é um pecado mortal? Na verdade, em pecado. Pecado venial, porque toda missa se é perdoado os pecados veniais. Isso que é muito legal na parte do Confiteor. Ainda vai ter um vídeo aqui só sobre a Santa Missa. Mas se você comungar em pecado mortal, você está comungando a sua própria condenação. Porque isso é um pecado. Você tem que estar em estado de graça. Tanto que antes de São Pio X, todas as missas, basicamente as pessoas se confessavam. As pessoas não participavam da missa se elas não tinham se confessado. Olha que coisa, né? Mas basicamente é isso. Mas tem algum efeito esse corpo e sangue? Sim. Quem comunga em estado de graça recebe uma força, porque Deus fisicamente fica alguns minutos no seu corpo. Mas depois que ele entra em você, basicamente você o recebe. Ah, mas aí eu não bebo vinho. Sim, mas um pedaço de carne, que é o pão, já tem o sangue, então fica tranquilo. Quando você recebe o corpo de Cristo, você tem mais força para combater o pecado. Você tem mais chance de receber os próprios dons do Espírito Santo, porque o próprio Cristo está com você. Por isso que o ideal seria que nós fôssemos à missa todos os dias. Quanto mais corpo de Cristo nós recebêssemos, melhor. Mas existe um limite. Por dia, 2 missas. Por quê? Você pode comungar. Por quê? Você pode participar normalmente, mas sem comungar. Para não haver balbúrdia com o corpo de Cristo. Então, tendo entendido quão importante é a Eucaristia, por que ela é a mais importante, vou agora falar uma palhinha sobre os métodos de comungar. Bom, nós temos 3 métodos de comungar. Nós temos o primeiro e o mais comum, que foi aprovado pós-Concílio Vaticano II, ou seja, se o magistério falou que pode, então pode. É com as mãos. Você coloca uma mão em cima da outra, se você for destro, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e canhoto o contrário. As mãos você vai estendê-las à frente do seu corpo, não que nem um pedinte, relativamente na altura do antebraço. E o ministro da Eucaristia, o padre, o diácono, vai colocar o corpo de Cristo na sua mão. Com a mão que está embaixo, você pega e coloca na boca. Não deixa nenhum farelo na mão. Você não pode deixar um farelo na mão. E outra, não deixa o corpo de Cristo cair e coma na frente do ministro. Eu estou falando ministro, não ministro da Eucaristia, o ministro ordenado, o próprio ministro da Eucaristia. Coma na frente dele, não leva a hóstia embora, não é para dar para o cachorro, não é para fazer nada desses abusos, é para você pôr na boca. Posso mastigar? Pode, não tem problema nenhum. Posso deixar dissolver na língua? Pode, mas coma. Se tem algum farelo na mão, pode lamber a mão, pode lamber o dedo e tirar. Se caiu no chão, sei lá, por algum azar você sofre de Parkinson, seria mais interessante você fazer com a boca, né? Você pode ir lá e pegar e comer. E lambe o chão, se sobrar algum farelo lá. Não é para deixar lá, não. Você não está entendendo? É o corpo de Cristo. É o bem mais precioso do que ouro. A segunda forma de comungar é em pé com a boca. Era comum também, nos tempos antigos, para pessoas que tinham problema na perna. Você vai colocar as mãos ou à frente da barriga ou atrás, né? Você não vai usar as mãos, você vai chegar próximo ao ministro, vai fazer a genuflexão, assim como você fez com a mão, antes de receber. O que é uma genuflexão? Ou você faz uma curvatura, você não precisa fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo depois de comer, não é obrigatório, mas um gesto de devoção não faz mal. E ele vai te colocar diretamente na boca, tá? É uma forma muito piedosa, inclusive. Eu acredito que não é a mais piedosa, mas o magistério também permite. E também é muito boa para quem tem problema no joelho, tá? É bem interessante. E a terceira e a última forma, mais antiga de todas, e eu creio que seja a mais piedosa,
é de joelhos. Essa você não precisa fazer uma genuflexão antes, porque o ato de se ajoelhar já é um ato de submissão, de adoração ao próprio Deus. Mas se você quiser fazer também, é redundante, mas não tem problema, não é um pecado. Você se ajoelha, de preferência coloca as mãos atrás, mas você pode pôr na frente e vai receber na boca. Ninguém, absolutamente ninguém pode proibir, isso é um direito do fiel. A CNBB já disse, a Papa João Paulo II, Papa Francisco, né, o próprio Concílio Vaticano II, não é proibido, ninguém tem o direito de proibir o fiel de receber a comunhão de joelho. Beleza, você terminou de comungar, você sai da fila da comunhão, se ajoelha, reza a oração, geralmente faz os pedidos porque você está com o corpo de Cristo dentro. Tenha muito respeito, aquele momento é sagrado, você recebeu o maior dos sacramentos, não tem sacramento mais lindo, tá? E você agora está mais forte para combater o pecado, porque o próprio Cristo está com você, internamente. Tendo entendido isso, meus queridos, este foi o sacramento da Santa Eucaristia, a comunhão, o sacramento mais belo de toda a igreja. Eu vou ficando por aqui, que a paz esteja convosco, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ide em paz, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.